Vamos, pai, venha, vamos. É chegada a hora. Rodrigo, obedeça-me, vá. Siga com os guardiões para preservar o grupo de mulheres e crianças que já partiu e leve sua irmã. Faça o que te falei e garanta que o grupo torne-se invisível na mata como também sabemos fazer. Preciso aguardar que cada cigano parta em segurança. Sim, pai, claro. Vá agora, meu filho, e proteja sua irmã. Não deixe que nada lhe aconteça e não permita que toquem nela. Seguirei logo atrás de vocês. Pegando-a pelo braço, Rodrigo puxa sua irmã para seguir o caminho por onde a fileira de carroças já havia desaparecido. Vamos, Tirá, venha. Vamos obedecer ao nosso pai. Tirá insiste em agarrar-se ao pai e puxá-lo para que, juntos, possam se esconder rapidamente. Vá, minha filha, logo estarei com vocês de novo. É meu dever ser o último homem a deixar o acampamento cigano e é exatamente isso que farei. Fiquem tranquilos que ficarei junto dos ciganos que terminam o recolhimento de pertences e não sofreremos nada. Rodrigo toma sua irmã e puxa junto com seu cavalo. Tirá cede, e juntos, eles somem no meio da mata. Algum tempo depois, os soldados romanos, comandados por Alexander, se aproximam ao longe. Rui percebe que eles se enfileiram em uma formação que parecia ser de ataque. Avistou aquele que deveria ser o comandante do grupo que cavalgou diante de toda a fileira de cavalos e parecia proferir palavras de evocação da violência. Rui não se abateu. Permaneceu firme e avisou aos ciganos que todos deveriam se preparar para a chegada dos soldados, pois conversaria com o comandante para que todos partissem em paz, pois não queria nenhuma forma de problema com ninguém. Mas não houve nenhuma oportunidade de conversa. Quando deu por si, os cavalos romanos já partiam a toda velocidade na direção dos ciganos com lanças e espadas em riste. Atacaram sem nenhuma piedade o restante do povo de Rui que ainda permaneceu terminando de recolher o acampamento. Sem chance de defesa, os ciganos foram todos assassinados cruelmente, de uma forma profundamente violenta e sangrenta. E um a um caiu mediante golpes certeiros das lanças e espadas dos soldados de Alexander. Gritos de pavor são ouvidos por todos. Inclusive as mulheres mais jovens, crianças e adolescentes que ficaram para ajudar os pais também foram brutalmente assassinadas. Alguns ciganos ainda buscam algumas formas de defesa em uma batalha desigual já que estavam armados apenas com punhais. Rui luta até o fim para defender seus amigos, mulheres e crianças da tribo. Foi um dos últimos a serem assassinados, o que se deu especialmente pelas mãos do imediato do comandante. De forma fria e impiedosa, Alexander assistia ao massacre dos ciganos com um sorriso cínico estampado no rosto. Nem sequer conseguia disfarçar uma ligeira felicidade ao ver o sangue de inocentes sendo derramado no solo que antes servia de acampamento. Não se conteve e esbravejou de tal forma que cuspia vorazmente enquanto gritava: "Ciganos malditos morram todos, desgraçados! Esse é o destino de quem ousa me desafiar. Queriam entrar na Capadócia, vejam só. Malditos!" E prosseguiu orientando seus soldados que nesse momento estavam ensanguentados da cabeça aos pés e empunhavam espadas e lanças não menos repletas de sangue dos ciganos brutalmente assassinados. E não se esqueçam de buscar por joias e ouro. Se houver algum deles escondido e ainda vivo, mate-os sem piedade. Um soldado que ficara no caminho para vigiar a retaguarda do grupo galopou até Alexander a fim de alertá-lo sobre outro grupo que se aproximava do local onde estavam. "Senhor, uma grande cavalaria está a se aproximar do local. Veja quem diabos são estes que têm a audácia de se aproximar de um pelotão de ponta do exército romano. Reforce a guarda e preparem-se para matar quem quer que seja." "Mas, senhor,
Acontece que são soldados como nós. Como assim? Impossível, seu inútil. Nem servir de vigia você serve. Suma da minha frente. O outro grupo de soldados se aproxima do local e imediatamente inicia uma formação diferenciada, em que os cavalos se viram e se alinham em duas fileiras, uma voltada de frente para a outra. Alexander fica profundamente intrigado e sem reação, apenas observando o desenrolar desta situação inusitada. É então que ao final desse corredor formado por cavalos alinhando surge um cavalo branco como as nuvens em um dia de sol. Esse cavalo se ergue como se levantasse suas patas dianteiras aos céus. E sobre a sela que lhe abraça o corpo traz o conde Jorge da Capadócia com suas vestimentas militares reluzentes nas cores vermelha, verde e dourada. Jorge da Capadócia então trota seu cavalo em meio ao corredor enquanto os cavalos enfileirados baixam a cabeça um a um em um mesmo movimento realizadas pelos cavaleiros que estão a montá-los. Até que Jorge chega diante do cavalo de Alexander, interpelando de forma firme e contundente. As pálpebras de Alexander parecem tremer de nervosismo ou de raiva, não se sabe bem ao certo o porquê. O que fizeste aqui, Alexander? São inimigos, senhor. Viemos dizimá-los antes que oferecessem perigo ao império. Inimigos, Alexander? Perigo. São estes pobres ciganos a que você se refere como inimigos. Não viu que são pessoas de bem, que lutam por suas próprias vidas, que são pobres almas. Senhor, sirvo ao imperador Diocleciano. É a ele que tenho que defender. Essas pessoas são podres e portadoras da febre. Como sabes disso? Por acaso algum deles estava doente? Sim, todos estavam com a febre. Foi exatamente por isso que tivemos que matá-los, para não transmitir a praga para nós. Homem de pouca luz, você realmente acredita que eu vou crer neste seu relato imoral? Rodrigo e Tirá não conseguiram seguir no primeiro grupo que partira. Eles retornaram um grande trecho e permaneceram escondidos na mata próxima ao local do acampamento, pois ainda aguardavam pelo pai. Porém, o cavalo de Rodrigo, estava muito nervoso e inquieto, pois conseguiu escutar tudo o que havia ocorrido ao longe e começou a emitir barulhos que chamaram a atenção de um dos soldados de Jorge, que se aproximou e sussurrou ao seu ouvido. Senhor, ouço barulhos vindo da mata. Vá verificar imediatamente. 3 soldados são designados a fazerem uma busca na mata próxima ao acampamento e encontram Rodrigo e Tirá assustados que ainda tentam correr, mas são capturados e levados ao encontro do conde da Capadócia. Chefe, achamos estes 2 jovens escondidos ao lado deste belo cavalo. Tragam-nos aqui. Rodrigo e Tirá são levados para próximo de Jorge, que fica impressionado com a beleza dos 2 irmãos. Ambos estão desolados ao se deparar com o cenário desfigurado que se tornaram que antes fora o acampamento cigano. Tirá chora copiosamente ao presenciar tamanha crueldade e barbárie. Rodrigo abraça para evitar que ela veja mais detalhes. Como é seu nome, jovem rapaz? Chamo-me Rodrigo, cigano Rodrigo. E esta é minha irmã Tirá, também cigana. Somos cristãos também. E por que vocês estavam escondidos na mata? Nosso pai era o líder deste grupo. Ele ordenou que fugisse com minha irmã. Mas depois de nos distanciarmos bastante não conseguimos seguir mais. Resolvemos então não nos distanciarmos tanto e retornamos para ver o que estava acontecendo. Não sabíamos que havia ocorrido este massacre tão cruel, senão eu teria feito algo. Sinto-me tão culpado por ter partido. Rodrigo proferiu essas palavras com lágrimas escorrendo em seu rosto. Estava inconsolável. Vocês estão doentes? Não, senhor,
Estamos todos muito saudáveis. Ninguém de seu grupo ou tribo, como chamam, estava doente. Não, Senhor. Se há algo que sabemos bem é como cuidar dos nossos, com ervas, atenção e carinho. Se houvesse algum cigano enfermo, saberíamos e eu informaria neste momento. Guardas, prendam Alexander por assassinato e todos estes que com ele cometeram essa atrocidade desumana. Desarmem-os. Os guardas se movimentaram para prender Alexander, que não relutou. Sentindo muito ódio em seu coração, Alexander já começava ali a planejar sua vingança. Jorge dirigiu-se a Rodrigo e Tirá tentando acalmá-los. Vocês podem ficar comigo, me acompanhar. Podemos ver nosso pai? Sim, podem sim. Venha, Tirá, vamos procurar nosso pai. Após caminhar alguns metros, os irmãos Rodrigo e Tirá encontraram o corpo de seu pai, o líder cigano Rui. Abaixaram-se, e abraçados ao corpo de Rui, choraram e lamentaram a morte do pai. Rodrigo, vendo que nada poderia fazer, tentou consolar sua irmã que chorava compulsivamente sobre o corpo do pai. Vamos fazer uma oração, Tirá. Papai está aqui próximo de nós e vai precisar que o ajudemos a prosseguir seu caminho em paz. Em um ato cristão, Jorge aproximou-se dos dois, ajoelharam-se todos e, juntos, proferiram uma oração em homenagem a Rui, buscando auxiliar a esta incrível e intensa alma cigana a seguir sua caminhada espiritual nos planos superiores. Todos os soldados se ajoelharam também, e o conde Jorge da Capadócia proferiu uma linda e emocionante oração para todos os mortos daquele triste dia. Um momento de luz recaiu sobre o clima de trevas que aquele território vivera horas antes. Havia corpos mutilados e um fogo ardente que ainda terminava de destruir as carroças. Os fétidos odores de madeira e carne queimada adentravam os olfatos e contribuíam sinestesicamente para um clima de desolação absoluta. Jorge ordenou então que uma grande fogueira fosse armada e que todos os corpos fossem queimados ali mesmo, como era tradição para os cristãos daquela época. Ao lado do corpo de Rui, Rodrigo encontrou a urna que abrigava as cinzas de Manuel. Senhor, posso levar essas cinzas comigo? Sim, meu rapaz, claro, pode levar. Obrigado, senhor. Alexander, amarrado e vigiado por 2 soldados, não se conformava em ver aquelas cenas melancólicas. Esse chefe de fileiras é louco. Olhem só. Fazendo oração com essa gente. Ele agora se diz convertido a esse tal de cristianismo destes que dizem seguir esse tal Jesus de Nazaré. Mas não perdem por esperar. Assim que chegar a Capadócia pedirei audiência com o imperador e relatarei todo o ocorrido neste dia. Tudo. Desgraçado. Envergonhando-me à frente de meus soldados. Você não perde por esperar, Jorge. Cristãos miseráveis. Capítulo 3. Conde Jorge. Jorge pegou Tirá pelas mãos e a convidou a deixar aquele local de sofrimento e angústia. Venha, Tirá, vamos. Não adianta mais nada. Infelizmente não consegui chegar a tempo de evitar tamanha dor. Perdoe-nos por isso. Tirá levantou seus olhos em direção a Jorge. Um olhar profundo foi então trocado entre os dois, parecendo surgir ali o despertar de uma cumplicidade oculta que seguia adormecida dentro de suas almas. A beleza gitana de Tirá saltou em meio àquele cenário desolador de caos absoluto. Ela ajeitou lentamente os cabelos negros que cobriam parte de seu rosto de pele morena. Fascinado, Jorge fixou seu olhar de cavalheiro, de muitas jornadas, em Tirá. Seus olhos azuis pareciam topázios que o encantaram. Após alguns segundos,
que pareciam ter durado uma eternidade de sentimentos, ele ordenou aos seus comandados: homens, sigamos viagem de volta até o nosso acampamento. Um grupo de 12 soldados ficou para juntar as cinzas dos mortos do massacre comandado por Alexander, pois deveriam ser enterradas ao fim. Foram muitos os mortos, inclusive mulheres e crianças ciganas e cristãs que foram covardemente assassinadas. Após o fim da cremação, soldados juntaram o que sobrou das carroças e atearam fogo em tudo, finalizando de vez com o acampamento cigano. Chegando de volta ao acampamento, Jorge ordenou que Alexander e seus soldados fossem aprisionados e alimentados. Ordenou ainda que o cavalo de Rodrigo ficasse junto ao seu na cocheira principal montada pelos soldados fiéis ao conde da Capadócia. Rodrigo, ao perceber que seu cavalo não ficaria com ele, se desespera. Mas para onde vai, ó? Calma, Rodrigo. Seu cavalo ficará junto ao meu, mais protegido e bem cuidado. Você tem um lindo cavalo, não é mesmo? Sim. E é meu desde pequeno. Me foi dado por um amigo muito querido, quase um segundo pai que a vida me deu e que também fora assassinado pelos soldados carrascos de Alexander. Rodrigo, perdoe-me pelos atos de Alexander. Ele tem agido desta forma para chamar a atenção do imperador. Mas assim que retornarmos ao castelo falarei pessoalmente com ele e tomaremos as providências para que nunca mais ela cometa essas atrocidades. Agradeço-te, Conde Jorge. Mas e agora? O que será de mim e de minha irmã? Para onde vamos? Não temos mais ninguém, nossa mãe morreu com a praga da febre. Agora meu pai está morto e minha tribo foi dizimada junto com ele. Calma, Rodrigo, tenha calma. Verei o que podemos fazer por vocês. Fique tranquilo, pois não permitirei que nada mais de mal lhes aconteça, confie em mim. Obrigado, Senhor, por sua gentileza e preocupação conosco. Imediato. Leve Rodrigo e sua irmã para minha barraca e dê comida e vestimentas lavadas para os dois. E vocês aproveitem para descansar. Amanhã estaremos com a cabeça um pouco mais tranquila e então conversaremos sobre o destino de vocês. Os raios de sol tentavam se esgueirar por entre as nuvens escuras que cobriam o céu da Capadócia. Estavam ainda carregadas da chuva que insistiam em cair durante todo o dia anterior. Jorge reuniu-se com seus homens de confiança. Convocou todos os soldados que eram fiéis ao imperador e comunicou que a vistoria das entradas da cidade tinha que ser feita com critério e sem distinção de pobres ou ricos, bem vestidos ou mal vestidos, com bens ou sem bens, ciganos ou não, cristãos ou não. Todos poderiam passar e viver nas regiões da Capadócia. Jorge selecionou um grupo de confiança e achou melhor que Alexander fosse transferido da cela no acampamento para a prisão central que existia dentro do quartel. Terminada a reunião, Jorge foi até a barraca de comando e ficou a pensar em quem ele deixaria como responsável pela fronteira. Nesse momento, outro mensageiro chegou com uma respiração ofegante ao acampamento. Senhor, um mensageiro está a chegar trazendo-lhe uma carta urgente. Mande-o entrar imediatamente. Honrado conde, trago notícias de sua família. Jorge abriu rapidamente a correspondência e começou a ler a mensagem trazida pelo mensageiro. Capítulo 4. Capadócia. Capadócia, setembro de 296. Caro e estimado Conde Jorge da Capadócia. Informo que sua mãe, Lida, encontra-se em estado grave. Solicitamos vossa presença em Nicomédia com urgência. Trata-se dos últimos momentos de vida. Doutor Everasto Sobrinho Cunhês. Chocado com a notícia que leu na mensagem,
Jorge passa as mãos entre os cabelos negros e cacheados expressando uma preocupação profunda. Deus meu, cuide de minha mãe. Guardas, preparem minhas coisas que partirei logo ao primeiro raio de sol que surgir no horizonte. Sim, conde, as ordens. Muito abatido, Jorge deitou-se para descansar. Já eram 3 horas da madrugada. Muito cansado e pensativo, rogava a Jesus que acompanhasse sua mãe nessa hora difícil. Antes do amanhecer já estava de pé pronto para partir. Senhor, perdoe-me a intromissão, mas o que faremos com os 2 irmãos ciganos que o Senhor pediu para ficarem em sua barraca? Deus meu, esqueci-me deles completamente. Por favor, conduzam a moça em minha carruagem e a levem para minha casa. Deixem 2 soldados de guarda em turno todas as horas do dia e da noite. E você, Rodrigo, você me acompanharia? Rodrigo não respondeu com palavras, apenas com uma reação imediata. Correu para o estábulo e montou em Ió imediatamente para acompanhar Jorge na cavalgada intensa que teriam até o encontro de sua mãe. Ele e Jorge encabeçavam a fileira de cavalos, fazendo até com que Rodrigo se sentisse como o próprio conde. Sua irmã Tirá seguia junto às camareiras na carruagem de apoio da comitiva. Senhor, para onde estamos indo? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Vamos até minha casa em Nicomédia. Minha mãe está enferma e precisamos chegar o quanto antes. O que ela tem? Ainda não sei exatamente. Mas pelas notícias que a mim chegaram ela está muito mal. Há algum tempo ela não anda muito bem, infelizmente. Farei uma prece por ela se me permitires. Nós, os ciganos, acreditamos muito na força da prece. Meu pai me ensinou que devemos adorar a Deus acima de qualquer coisa e aos outros como a nós mesmos. E que não devemos nos importar em juntar coisas, pois nada do que temos levaremos para a vida eterna. Por isso és cigano. Sim, nós, ciganos, vivemos guiados pelo vento. São os elementos da natureza o nosso maior patrimônio. Eles nos guiam, nos acolhem, nos dão os sinais que precisamos e nos fornecem os alimentos que precisamos para viver. Não precisamos de nada mais. As florestas são nossas paredes, as copas das árvores, nosso teto. E o vento segue nos servindo de bússola. Incrível. Mas como exatamente? Para onde ventar, estamos indo? Sem bens, sem riquezas. Só com a felicidade, a família acima de tudo, muita música e alegria. Essa é a nossa vida, assim é a vida gitana. Muito bom, Rodrigo. Fico encantado por ter encontrado alguém que pensa como eu. Sabe, meu pequeno amigo, sou cristão e isso me faz a pessoa mais feliz do mundo. Embora tenha sido agraciado pelo imperador com cargos e poder, nada disso me sobe ao pensamento. Estas coisas são apenas frutos de minha dedicação extrema, nada mais. Creio em Jesus, o Nazareno. E é apenas por ele que ainda avisto esta farda. Por meio dela consigo ajudar muitas e muitas pessoas inocentes, salvando muitas e muitas vidas. No dia em que essa farda não me ajudar a cumprir esta missão, abro mão dela na mesma hora. Seria melhor que fosse cigano. Assim terias também a música e a dança como meios de felicidade para você. Disse o pequeno Rodrigo com um sorriso no rosto, como se estivesse a brincar com o conde da Capadócia, que o interpelou seguindo no clima leve de brincadeira. Muito engraçado você, tentando me ensinar a viver. Percebestes que sou um conde, pequena criaturazinha ousada. E os dois caíram no riso juntos. Rodrigo, ao se recompor dos risos, respirou fundo e voltou à conversa com Jorge. Senhor,
Se me permitires, posso lhe falar uma coisa? Sim, Rodrigo, claro que pode. Esse seu cavalo é um puro sangue árabe. Sim, é sim, mas como você saberia disso? Trato de cavalos desde meus 7 anos de idade. Pois veja só, que bom, então sabes como tratar de cavalos. Sim, sim, me chamaram de encantador de cavalos, pois tenho muita facilidade no trato com animais. De fato é o que mais gosto de fazer na vida, interagir e cuidar dos animais. E esse seu, de que raça é? Eu é mestiço, uma mistura de berbere com árabe. Realmente tens um lindo cavalo. Obrigado, senhor. Trato dele com muito carinho, desde que o ganhei do estimado amigo de meu pai, Manuel. Já sei o que farei com você. O que, senhor? Ficarás em minha casa cuidando da pequena tropa de cavalos que tenho, pois esse também é meu relaxamento nas horas vagas. Interagir, conversar, cuidar dos meus cavalos queridos. Meu Deus, isso é sério. Seria um enorme prazer cuidar de seus cavalos, senhor. Mas e minha irmã, onde ela poderia ser útil? Sua irmã poderia ficar aos cuidados de minha mãe. Tenho certeza de que ela ajudará todas as mulheres nos afazeres e rapidamente ficará entrosada e feliz em minha casa. Obrigado pelo Senhor ter se preocupado em cuidar de mim e de minha irmã, não nos entregando para a morte ou ao cárcere. Lembre-se sempre, Rodrigo. Sou um cristão, com muita honra. E se tem uma coisa que já aprendi na vida é que os cristãos se ajudam, sempre. Você me pareceu um bom rapaz desde o primeiro momento em que lhe vi. E continuo sentindo isso quando olho para você agora. Parece que alguém me sussurra mensagens como: ande homem, ajude esse menino, ele é uma alma abençoada que você deve ajudar. E com sua irmã, a mesma coisa se sucede. Vocês acabaram de perder o pai e precisam de ajuda, atenção e carinho. Não estou fazendo isso por nada em troca. Apenas porque sinto que é o certo a ser feito. E assim será. Sim, Senhor. Realmente estamos precisando de muita ajuda. Obrigado por tudo. Sua ajuda é uma enorme bênção em nossas vidas. Agora vamos andar mais rápido. Preciso ver minha querida mãe. Todos se puseram a intensificar o galope. As patas dos cavalos pareciam sumir tamanha velocidade que corriam em meio à poeira que levantava com o galope. Dona Lida, mãe de Jorge, possuía muitos bens e por isso proporcionou uma educação excepcional ao pequeno Jorge, o qual já havia aprendido entre os seus a amar a Deus e a se tornar cristão. Um devoto de Jesus seguiu os passos do Mestre pregando amor e caridade entre todos. Seus imediatos já estavam convertidos ao cristianismo e seguiam os preceitos de Jorge. Finalmente o grupo chegou à cidade de Nicomédia, situada no Golfo de Smith, no Mar de Mármara, a aproximadamente 100 quilômetros de Constantinopla. A cidade tinha um papel protagonista na época, tanto que o imperador havia determinado que esta fosse a capital do Império Romano do Oriente justamente por sua posição geográfica extremamente estratégica. Hoje Nicomédia é conhecida como Istambul. Seja muito bem-vindo, Senhor Conde. Uma alegria revê-lo. Saudações, Marcas. Obrigado. Onde está minha querida mãe? Em seus aposentos, senhor. Marques e outros amigos da família, além dos empregados, receberam o conde e sua caravana diante da enorme porta frontal da casa. Depois de cumprimentar Marques e acenar a todos com a cabeça, Jorge adentrou rapidamente no grande castelo central, retirou sua espada e repousou-a sobre um móvel de mármore que ficava em uma das paredes da enorme sala que servia de hall de entrada.
subiu correndo a escadaria que dava até o quarto de sua mãe. Chegando ao quarto, encontrou o médico que não conseguiu desfazer um semblante grave que trazia no rosto, e sua governanta Lia, que parecia profundamente chorosa e inchada. Cumprimentou-os apenas com o olhar e não demorou a aproximar-se da cama, onde praticamente sussurrou ao ouvido da amada Dona Lida, que parecia não acreditar que seu amado filho estava ali, ao seu lado, em seu quarto, visitando-a. Minha querida e estimada mãe. Jorge, meu filho, ainda bem que você conseguiu chegar. Tive uns pesadelos horríveis com você, meu filho. Minha querida mãe, não se preocupe comigo. Estamos todos aqui para nos preocuparmos com você com tudo que pudermos fazer para reverter esse seu quadro de enfermidade. Meu filho, não se preocupe. Tenho consciência de que é chegada a hora de minha partida. Sinto que não viverei mais ao seu lado, ao menos em corpo físico. Peço-te que se cuide e que cuide bem dos nossos amigos e empregados, que temos como parte da nossa família. Cuide dessa casa que nos serviu de tão alegre lar e de tudo que conquistamos com tanto amor e dedicação. Minha mãe, pare de falar bobagens, por favor. Você só está doente. Vamos orar a Deus e a Jesus Cristo para que você se recupere logo e tudo ficará bem. Você vai ver. Muito fraca e abatida, Dona Lida sente que lhe resta pouco tempo de vida. Meu doce filho, sei bem o que estou te falando. Meu tempo na terra está terminado. A morte bate à minha porta. Estou sendo chamada para a vida eterna. É chegada a hora da viagem que todos temos que fazer um dia. Sua respiração ofegante alertou ao médico para os cuidados necessários naquele momento. Jorge, temos que tomar cuidado para que ela não fale muito nem se emocione em demasia, pois está muito fraca, comentou o médico. Minha doce mãe, vamos ficar em silêncio. Estou aqui e ficarei ao seu lado o tempo que for necessário para sua recuperação. Acariciando-a levemente no rosto, Jorge permaneceu firme ao seu lado. Ainda ajoelhado e orando fervorosamente, pegou as mãos de sua mãe, Lida, com bastante força e apertou, numa tentativa desesperada de transferir um pouco de sua vida para ela por meio do calor de suas mãos. Jorge e Lia então se retiraram para que Lida pudesse repousar, deixando apenas o médico para observá-la. Ao descer as escadas ao lado de Lia, depois de conversarem um pouco sobre sua mãe, Jorge se lembrou de um detalhe. Lia, encontrei nesta viagem 2 irmãos que rapidamente me fizeram criar enorme estima por eles. O jovem rapaz ficará aos meus cuidados, pois terá uma importante missão junto aos meus cavalos na minha cavalaria. Já a moça, de nome Tirá, é irmã do rapaz. Esta poderia ficar sob seus cuidados imediatos, por favor. Ela é uma pequena cigana, como seu irmão. Eles perderam o pai e todos os amigos da tribo em um combate sanguinolento. Agora, preciso que você cuide dela com todo o carinho possível. Pode deixar, Conde, atenderei suas ordens de imediato. Jorge foi então até seu quarto para tomar um banho e trocar de roupa, tendo orientado a Rodrigo que fizesse eu mesmo. Combinou com o menino o que depois eles iriam conhecer o estábulo onde ficavam seus cavalos. O castelo em que Jorge e sua mãe viveram por muitos anos era rodeado de jardins imensos e muito florido. Havia uma pequena estrada de terra que cortava toda a propriedade. À frente do terreno havia uma grande e comprida cerca de madeira branca que separava a área dos animais da área da sede principal. No centro do pasto de passeio dos animais havia um lindo lago onde se podiam ver as nuvens brancas refletidas na água. Um verdadeiro espelho do céu. As cocheiras da cavalaria ficavam do outro lado. Quando estava em casa,
Era exatamente neste local que o Jorge passava especialmente a maior parte de seu tempo. Sempre muito apaixonado pelos cavalos, Jorge costuma participar de eventos e competições para exibir seu vigor e a beleza de seus animais. Diversos troféus enfeitavam a entrada do castelo em uma grande galeria tratada com muito esmero por todos. Vencedor de campeonatos e corridas de cavalos, Jorge é respeitado e querido por todos os criadores. Meu Deus, mas que cavalos lindos! De imediato, os cavalos logo perceberem a presença de Rodrigo e Jorge, começando a relinchar de alegria. Senhor, são estes os cavalos que vou cuidar? Sim, Rodrigo, ficarás responsável por eles. Um dos empregados de Jorge se aproximou da cena. Olá, Simeão. Olá, senhor conde. Simeão, desejo te apresentar um novo amigo. O jovem Rodrigo, um grande encantador de cavalos. Simeão aproximou-se e apertou firme a mão de Rodrigo. Muito prazer em conhecê-lo, jovem Rodrigo. Satisfação, senhor Simeão. Rodrigo vai ajudá-lo no tratamento, alimentação e adestramento dos animais. Os três caminharam no corredor central do estábulo e logo se aproximaram de uma cocheira enorme que ao centro tinha um lindo cavalo branco de crinas longas que chegavam a quase se arrastar no chão. O rabo também era imenso e muito bem tratado. Era um cavalo alto e tinha um porte imperial. Veja, senhor, quem o está aguardando. Olha se não é meu melhor amigo, Jortan. Que cavalo lindo, senhor, exclamou Rodrigo com emoção. Este é Jortan, meu jovem, o cavalo principal de minha criação. Um legítimo puro sangue. Ele é lindo demais. Acho que nunca vi um cavalo tão bonito. Ao menos assim, tão de perto. Após algum tempo acariciando seu cavalo predileto, Jorge afastou-se do local. Não conseguia tirar a situação de sua mãe da cabeça e estava relativamente tranquilo por deixar Jortan e os demais animais em boas mãos, com Simeão e Rodrigo. Cuidem bem dos meus animais, amigos. Tenho que tomar algumas providências. Vou ver como está minha amada mãe, pois acabo de sentir uma sensação bem estranha. Depois nos encontramos no jantar. Até logo. Sim, senhor, pode deixar. Ao se aproximar da sede central do castelo, Jorge viu-lhe aos prantos diante da grande porta de entrada. Ao chegar, Lhe o abraçou com muita força e disse apenas para ele ser forte como sua mãe sempre o ensinou, pois sua mãe havia piorado. Jorge subiu ofegante a escada, e ao adentrar no quarto de Lida foi recebido pelo médico, transtornado. Lamento, Sr. Jorge, estamos fazendo o possível e o impossível para recuperá-la e evitar o pior. Doutor, agradeço-te imensamente toda a dedicação e atenção com minha amada e querida mãe. Depois de agradecer ao médico pelos esforços, Jorge então sentou ao lado da cama de sua mãe e segurou suas mãos. Não conseguiu conter as lágrimas que insistiam em correr por sua face entristecida. Ela abriu lentamente os olhos apenas para um último adeus ao seu filho estimado. Lida olhou dentro dos olhos de seu filho e emitiu um sorriso inesperado para alguém que está partido em uma viagem eterna. Um sorriso que traduzia naqueles poucos segundos todo o amor que ela nutria por ele, toda a admiração por aquele menino que se tornara um homem íntegro e guerreiro mediante sua educação e exemplo. Um líder carismático, senhor de todo um exército romano, uma cristão de fé, que ajudava a todos por onde estivesse passando. Por alguns minutos, ainda segurando as mãos de sua mãe, Jorge se recordou de diversas passagens de sua vida ao lado dela. De olhos fechados, ali permaneceu como se assistisse a um filme com cenas de sua existência ao lado daquele exemplo de mulher de fibra e bravura. Pareciam estar conectados não apenas pelas mãos dadas,
mas também pelos zelos emocionais e espirituais que jamais se deslaçariam entre os dois por toda a eternidade. Sentindo que realmente havia chegado o momento de sua partida, Jorge abriu os olhos e sussurrou carinhosamente: Minha querida e estimada mãe, siga vosso caminho espiritual, vá em paz e que Jesus seja seu guia nessa viagem pela vida eterna. Acariciando-a levemente, Jorge, ainda ajoelhado e orando, apertou as mãos de sua mãe, que aos poucos se esfriaram como se a vida ali contida tivesse se esvaído lentamente. Repousada no sono eterno, Lida desencarnou. Lia não conseguiu se conter, deixou o quarto em um surto de choro compulsivo. O médico se dirigiu ao conde. Senhor conde, meus sentimentos mais profundos. Vou solicitar que Marques nos auxilie nos preparativos do velório. Obrigado, doutor, faça isso. Depois de agradecer ao médico, Jorge baixou a cabeça e por um segundo pensou naquele momento. Respirou fundo e fez mais uma prece em nome da alma de sua mãe. Pediu que elas seguissem tranquila a caminhada rumo ao seu destino e que não sofresse nessa viagem. Pediu que, estivesse ela onde estivesse, seguisse acompanhando ainda que espiritualmente, pois sentiria muita falta de sua presença sempre firme e companheira, dando-lhe toda a forma de suporte e orientação. Saindo do quarto, cabisbaixo e muito triste, Jorge foi então até seu quarto, e de dentro do seu armário, pegou um pedaço de pano branco onde guardava um embrulho. Ao abri-lo, retirou lentamente um crucifixo de madeira com detalhes em ouro. Apertando-o entre as mãos, chorou sozinho e, em prece a Deus, continuou pedindo por sua mãe. Estando muito cansado com o grande desgaste que a viagem às pressas e toda aquela situação lhe causaram, além de estar profundamente abalado, Jorge caiu então em um sono profundo, ainda agarrado firmemente ao crucifixo que sua mãe lhe dera ainda quando criança. Capítulo 5. Acolhidos. Senhor, onde coloco minhas coisas? Primeiramente, quem é você? Chamo-me Rodrigo. E quem é essa menina com você? É minha irmã, Tira. Meu Deus, Jorge finalmente ficou maluco. Só me faltava essa. Agora traz essas pessoas moribundas para dentro de casa. Aproximando-se da cena, Lia o interpela. Marques, por favor, recoloque essas palavras infundadas de volta em sua boca e aproveite para ir lavá-la. O conde Jorge já me falou sobre eles e você está sendo profundamente rude com convidados ilustres do conde. Ora, Lia. Ilustres. Como podem ser ilustres esses jovens sujos? Providencie um bom banho em ambos e talvez possa ser que consigamos ver ao menos seus rostos. Como me entristecem esses seus comentários, Marques. Acabamos de perder nossa amada patroa e você está aqui nessa incrível demonstração de que não aprendeu nada nesses anos de convivência com ela. Ora, quando digo ilustre não me refiro a poder ou riquezas. São ilustres sim, ilustres convidados pelos quais o conde me confidenciou enorme estima e carinho. Para o conde Jorge, eles são ilustres pela importância emocional e não pela importância de tesouros. Ah, balela! Vá, então, vai e leve-os, pois estão com um mau cheiro insuportável. Venham, meus jovens, vamos providenciar tudo para vocês. Deixe esse imprestável aí sozinho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Rodrigo e Tira ficaram bem incomodados com toda aquela situação delicada. Mas Lia buscou apaziguar aqueles sentimentos sendo bem atenciosa e simpática, parecendo até que recebê-los e explicar todos os detalhes do castelo lhe distrairia e serviria de válvula de escape para a enorme tristeza que tinha no peito pela morte de Lida. Ela então os levou até as dependências dos criados. Chegando lá, depois de mostrar cada detalhe aos dois,
Deixou que eles tomassem um bom banho e trocassem aquelas roupas sujas e rasgadas por outras novas e cheirosas que foram providenciadas. A noite caiu suave como um manto esvoaçante de seda lilás sobre o céu de Nicomédia. As estrelas surgiram como pequenas gotículas de cristal espalhadas pela imensidão escura dos céus. Jorge estava em seu escritório cuidando de diversas providências que estavam pendentes aguardando pelo seu retorno de viagem. Depois que fora nomeado conde do exército romano, Jorge passava cada vez menos tempo em sua casa. Chegou a sentir certo remorso pelo tempo que deixou de conviver ao lado de sua mãe. Por outro lado, não acredita no acaso e sabe que se tudo isso aconteceu desta forma era porque havia de acontecer. Marques entra em seu gabinete e interrompe seus pensamentos. Senhor Conde. Sim, Marques. Já foram providenciados todos os preparativos para o funeral da senhora Lida. A cremação está prevista para amanhã às 11 horas da manhã. Obrigado, Marques. Não tem de que, senhor. Preparei-lhe um jantar especial. Sim, já estou indo para a sala de jantar. Onde estão Rodrigo e Tirá, os jovens que chegaram em minha companhia? Estão nas dependências dos empregados, senhor. Disponibilizamos um quarto para os dois na ala de serviço. Como assim? Claro que não. Marques, por favor, vá de imediato e convide-os para se juntar a mim no jantar. Não é para eles serem tratados como empregados. Lia entendeu tudo errado. Eles devem ser tratados como meus hóspedes especiais. Dê a eles 2 dos quartos dedicados para este fim no segundo andar. Sim, senhor. Perdoe-me. Mesmo contrariado com a orientação recebida do conde, Marques dirigiu-se rapidamente ao quarto de Rodrigo e Tirá para desfazer o mal-entendido e informá-lo que o conde o convidava para o jantar. Rodrigo e Tirá, com licença. O conde Jorge da Capadócia os convida para jantar com ele na sede central do castelo. E, por favor, arrumem também suas coisas, pois recebi orientações para acomodá-los em outros aposentos no segundo andar do castelo. Obrigado, Marques, já estamos indo. E já tentando evitar algum problema caso o conde viesse a saber como ele havia tratado os 2 ciganos anteriormente, Marques buscou dirimir as rusgas em relação ao ocorrido. Inclusive, gostaria de pedir-lhes desculpas pelo ocorrido nesta manhã, sinceramente não sabia de vosso prestígio junto ao conde da Capadócia. Depois do consentimento e compreensão dos irmãos, Marques então se afastou rapidamente pelo longo corredor que separava a ala dos empregados da sede principal. Vamos, Tirá, arrume-se logo. Estou faminto. Nós vamos jantar com o conde da Capadócia, irmã. Tirá estava triste e preocupada. Talvez estivesse ainda consternada com a situação que os dois passaram com Marques. Não estou com fome nenhuma, Rodrigo. Deixe de ser bobo e vamos comer logo. Não fique assim preocupada. O conde me parece ser um bom homem. Estou assim também porque estou com saudades do papai. Só de pensar no que será de mim daqui para frente me desespero. Fique tranquila, minha irmã querida. Cuidarei de você pelo resto de minha vida. Você não precisa se preocupar. Eu sei, meu irmão. Mas o que vamos fazer? Nunca ficamos presos a lugar nenhum e tampouco às pessoas. Principalmente aquelas que não conhecemos direito. Essa gente é estranha, tem hábitos estranhos. Nós não pertencemos a este lugar. Confie em mim. Vai dar tudo certo. Agora vamos comer, vamos. Vamos jantar juntos e depois descansar. Antes disso não devemos decidir nada.
de barriga vazia, cansados como estamos, será uma decisão precipitada, você não acha? Não sei se devemos, Rodrigo. Não sabemos onde estamos nos metendo. Além disso, nem teria como eu ir já que mal tenho roupas. Não tive tempo de pegar quase nada antes da batalha e depois, muito menos. E essas roupas que nos deram é de serviço, para trabalhar. Espere aí então. Falarei com a Lia. Ela vai te ajudar. Não, não faça isso. Estou muito envergonhada com isso tudo. Bobagem, tira. Espere que volto já. Rodrigo saiu à procura de Lia. Senhora Lia, com licença, posso lhe falar por um segundo? Sim, meu jovem Rodrigo, claro. O que desejas? Disse Lia, sempre carinhosa e recebendo com toda a atenção. Minha irmã Tira. Ela está com vergonha de todos aqui. Quando nosso grupo foi atacado não tivemos tempo de pegar quase nada. Agora o conde nos convidou para jantar no castelo. Minha irmã está preocupada por não ter vestes apropriadas para a ocasião. Com um sorriso no rosto, Lia acalmou Rodrigo dizendo que isso era muito fácil de resolver. Foi rapidamente na sede central e buscou 2 belos vestidos para tirar. Olhe, Tira, veja estes vestidos que eu trouxe para você. Veja se você gosta, disse Lia com um sorriso contagiante no rosto. Desculpe-me, não quero fazer desfeita, mas aqui não são roupas ciganas. Desculpe, minha jovem, mas roupas ciganas nós não conseguiremos. Ao menos em um espaço tão curto de tempo. O que tenho são essas que sei que ficarão muito boas em você. Por que você não as experimenta e me diz? Deixe de bobagem, Tira. Use essa roupa mesmo. Esse vermelho é o mais bonito. Olhando rápido até parece roupa cigana. Provocou Rodrigo querendo logo ir para o jantar por estar com muita fome. Experimente, minha jovem. Se você não gostar, veremos o que podemos fazer. Lia reforçou. Tira foi então até a parte do vestiário do quarto, toda cabisbaixa, por temer desrespeitar seus costumes ciganos. Ao voltar, deixou os 2 extasiados. Estava simplesmente linda. Uma verdadeira mulher denunciando as curvas de seu corpo delineado pela juventude de adolescente. Cabelos lisos, negros e soltos, exatamente como os de sua mãe, lhe garantiam uma beleza fora do comum, juntos a seus olhos azuis expressivos, com toda a vibração de um olhar cigano. Nossa! Eu não imaginava que você era tão linda assim, confessou Lia, ainda estupefata com aquela beleza selvagem e exótica de uma cigana na flor de idade. Ela é linda mesmo, Lia. Você precisa vê-la bailando na festa cigana. A tribo inteira parava para ver. É indescritível. Uma coisa linda mesmo de se ver, sabe? É mesmo? Pois sim, meu jovem Rodrigo, sua irmã é uma bela dama. Vamos, Tira, o conde está a nos esperar. Embora muito envergonhada, Tira segue com o irmão para a sala de jantar onde Jorge os aguarda. Ao vê-la chegando à sala, Jorge levantou-se e sentiu um furor em seu coração. Não conseguiu disfarçar a emoção que sentia ao encontrar tanta beleza em uma só mulher. Os olhos dos 2 se encontraram por alguns segundos antes que Tira abaixasse o rosto de forma tímida e envergonhada. Mesmo para um conde que estava acostumado com as mais lindas mulheres da corte das viagens por toda a Europa, Jorge sentiu-se profundamente encantado com aquela beleza cigana peculiar e com traços fortes. Aproximou-se de Tira, e com leveza levantou seu rosto tocando levemente em seu queixo. Ao encontrar novamente seu olhar, agora mais de perto,
lembrou-se do mesmo olhar que trocaram no momento em que se encontraram pela primeira vez, ainda no acampamento dizimado. Boas noites, Conde, disse Rodrigo já envergonhado por estar ali acompanhando a cena de romance entre os dois. Boas noites, jovem Rodrigo. Como estão? Tudo bem? Jorge ficou meio embaraçado com os minutos que demorou em recobrar os sentidos depois de ver Tirá e tentou se disfarçar. Sentem-se. Vou pedir que comecem a servir as bebidas e o jantar. Ah, e por favor, não me chamem de Conde. Para você sou simplesmente Jorge. Sim, senhor, a partir de hoje o chamaremos de Jorge, concordou Rodrigo. Já à cabeceira da mesa, espaço reservado para o dono da casa, e com os irmãos em cada lado se acomodando e olhando sorridentes para ele, Jorge puxou o assunto. Como está encantadora, minha jovem Tirá. Obrigada, senhor. Lia me emprestou estas roupas. Muito bem escolhidas por sinal. Vocês estão com fome? Sim, estamos. Muito, disse Rodrigo. Então, vamos dar início ao jantar e resolver logo essa questão. Jorge demonstra alegria em ter a companhia de Rodrigo e Tirá, apesar do momento difícil pela perda de sua mãe. De certo modo, aqueles dois jovens traziam um sopro de esperança e renovação para aquele grande castelo, que já vira dias melhores. Grandes festas foram organizadas ali pela família de Jorge. Obviamente, o assunto do falecimento de Lida não foi pautado no jantar. Evitando falar das tristezas, que não foram poucas nos últimos dias, Rodrigo contou a Jorge histórias das viagens que fizeram com seu pai e sua mãe. Conversaram alegremente sobre os lugares, os costumes locais, as comidas e, claro, sobre cavalos, tendo em vista a paixão em comum que os dois nutriam pelos animais. Jorge estava encantado não apenas pela beleza de Tirá, mas também pela desenvoltura e inteligência emocional do jovem Rodrigo. Um jovem carismático, sensível, emotivo e do bem, que já havia vivido tantas aventuras em tão pouco tempo de vida. Após a refeição, caminharam até o grande salão principal do castelo para um último aperitivo antes de dormirem. Jorge serviu uma dose de licor de menta, bebida bem costumeira por aqueles territórios e preparada artesanalmente nas propriedades do conde. Depois de conversarem por mais algum tempo, todos estavam denunciando o cansaço com seguidos bocejos. Decidiram seguir para os quartos para repousarem daquele longo dia repleto de acontecimentos. Jorge acompanhou Tirá até a porta de seu quarto a passos lentos para conversarem mais um pouco. Rodrigo seguiu à frente para não atrapalhar a conversa dos dois. Eles caminhavam lado a lado, sem nenhum assunto. Ambos envergonhados, simplesmente caminharam em um silêncio de contemplação e admiração um pelo outro. Logo se despediram desejando boa noite mutuamente. Quando Tirá entrou nos aposentos dedicados a ela, assustou-se ao ver que Rodrigo estava sentado em uma cadeira próxima à escrivaninha no canto oposto à grande cama de casal. Em um tom de brincadeira provocou a irmã. Tirá, acho que o conde está bem apaixonado por você. Deixa de bobagem, Rodrigo. E olha, vá dormir que não é hora de conversa. Estamos muito cansados. Boas noites. Rodrigo riu ao perceber que a irmã estava realmente embaraçada. Percebeu que o que era para ser um comentário engraçado acertou em cheio ao temor da irmã de se envolver emocionalmente com um não cigano. Tentou apaziguar, dizendo para a irmã confiar no destino e não se preocupar com mais nada, apenas com sua felicidade. E se retirou rumo aos seus aposentos, deixando Tirá pensativa. Tirá preparou-se para deitar e repousar daquele dia intenso. Logo percebeu que não seria fácil pegar no sono.
O olhar penetrante do conde não lhe saía da cabeça. Sentia em seu coração algo diferente. Parecia apertado, mas não de tristeza, embora não faltassem motivos para isso. Tirá estava sim muito abalada com toda a sequência de acontecimentos, como a morte de sua mãe, de seu pai e amigos da tribo e da mãe de Jorge para completar. Porém, estava de certo modo conformada com estes ocorridos, pois é costume entre os ciganos não sofrerem com a morte exatamente por acreditarem que ela não existe. Todos são reencarnacionistas. O que realmente estava tirando o sono de Tirá era Jorge, isso não tinha como negar, não havia como disfarçar. Também, pudera, ele era um rapaz muito bonito, elegante, forte e alto. Trazia um charme de cavaleiro do exército que o tornava marcante e inesquecível. Um verdadeiro príncipe almejado e desejado por praticamente todas as mulheres da corte. E além de tudo era um conde. Meu Deus, pensava Tirá. Porque um homem dessas ia se encantar comigo, uma mulher que nem feita sou ainda. Um homem tão bonito encantado comigo? Claro que não. Rodrigo só pode estar zombando. Depois de muito tentar, Tirá conseguiu cair no sono. Quando já estava em um sono profundo, sua mãe apareceu em seu sonho. Mostrou-lhe que Rui estava bem e que, entretanto, sua mãe estava com um semblante preocupado. Logo Tirá entendeu por quê. Sonja lhe falou para que tomasse cuidado com sua vida e com a vida de Rodrigo. Tirá percebeu que sua mãe estava rodeada por um lindo jardim de rosas vermelhas. Aparentava a beleza de sua juventude e vestia roupas bem floridas e coloridas, que enalteciam ainda mais seus cabelos negros e lisos. O fato de estarem soltos e ao vento impressionaram Tirá, pois quando em vida sua mãe estava sempre de cabelos presos. Aquela linda imagem ficou guardada em seu subconsciente e, quando acordou, estava com um sentimento profundo de felicidade e paz por ter constatado que sua mãe e seu pai estavam bem. No dia seguinte, nos aposentos do conde Jorge, Marquês abriu as enormes cortinas que resguardavam as janelas imensas do castelo. Senhor, bons dias, trouxe-lhe seu café. Obrigado, Marquês. Por favor, peça para lhe comprar alguns vestidos para a menina Tirá. Compre tudo do bom e do melhor para ela, não economize. Veja se Rodrigo precisa de algo também. Sim, senhor conde, pode deixar. Falarei com ela e com o Rodrigo prontamente. Não se esqueça de aprontar-se, pois os convidados já estão começando a chegar para a sessão de cremação de Dona Lida. Sua farda já está separada e preparada para a ocasião. Obrigado, Marques, já estou indo. Jorge tomou rapidamente seu café e seguiu para o banho. Logo em seguida, colocou sua farda de conde e desceu para o salão principal onde amigos, parentes e convidados já conversavam, aguardando-o. Inestimável senhor conde, lamentamos imensamente vossa perda. Vossa mãe era uma mulher extraordinária. Partiu e deixará saudades a todos da corte. Obrigado, companheiros. Jorge agradeceu a enxurrada de bajulações e condolências de uma forma gentil, mas meio embaraçada por não saber como lidar com toda aquela situação sensível. Todos participaram de forma muito emocionada das homenagens de despedida de Dona Lida. Jorge estava profundamente triste e foi consolado por todos. Fez um belo discurso seguido de uma prece inesquecível como o último tributo à sua mãe amada. O corpo de Lida foi então levado para ser cremado em uma casa de cremação existente na Capadócia. As cinzas de Lida retornaram no fim do dia para serem colocadas em uma capela na propriedade da família, ocultada por imensos jardins e uma selva muito densa. A capela fora construída em segredo por homens de confiança de Jorge. Após a cerimônia,
Jorge retornou ao seu quarto para descansar. Sentiu falta de Rodrigo e principalmente de Tirá, que só participaram da primeira parte da cerimônia, pois acharam que a parte final deveria ser mais íntima, apenas para os familiares mais próximos. Porém, o que o Jorge não sabia era que Tirá acompanhou a segunda parte da cerimônia de longe, escondida na selva de onde conseguiu uma boa visão da capela. Não era sua intenção descobrir tal segredo de família. Seguiu Jorge por estar muito preocupada com ele. E sofreu muito ao ver que Jorge estava triste e chorando muito. Sentimentos estranhos em seu coração a deixavam impaciente e preocupada com a tristeza de Jorge. Suas mãos ficaram frias e o corpo estremecido ao ver a dor do conde da Capadócia. Durante todo aquele dia, Jorge manteve-se em oração em seus aposentos, não saindo nem mesmo para as refeições do dia. Na manhã seguinte, a cena corriqueira se repetiu. Marques sempre providenciava o desejo do conde e o acordava, abrindo as cortinas de seus aposentos. Bons dias, senhor. Bons dias, Marques. Trouxe-lhe seu desjejum. Obrigado, meu querido, mas hoje, particularmente, vou preferir tomá-lo à mesa. Por favor, convide Rodrigo e Tirá para juntarem-se a mim, pois preciso falar-lhes. Sim, senhor. De imediato. Obrigado, Marques. Ah, já ia me esquecendo. Já providenciou com Ali as roupas novas para Tirá e Rodrigo? Sim, senhor. Alia pessoalmente já providenciou tudo conforme o senhor nos orientou. Muito obrigado, Marques. Depois agradecerei a Lia. Jorge deu uma atenção toda especial à sua aparência nesta manhã. Vestiu sua melhor farda de gala para uma ocasião particularmente solene. Viajaria no dia de hoje e até a corte imperial e precisava se apresentar de forma impecável. Depois de verificar cada detalhe de sua vestimenta, deixou seu quarto e caminhou pelo longo corredor do castelo que levava até a grande escada central para dali seguir até a sala do café onde se encontraria com Tirá e Rodrigo. A sala do café localizava-se em frente a um enorme jardim de lindas acácias que nessa época do ano estavam justamente no seu ponto de flora. Grandes vitrôs separavam a parte externa da ala interna, emoldurando essa linda vista de toda a propriedade que havia no entorno do castelo. Quando Tirá chegou à sala do café, atendendo ao convite de Jorge que fora repassado por Marques, o conde já aguardava a mesa. Ao ver Jorge com a farda de gala mais solene de todas, Tirá sentiu novamente aquela sensação de extrema alegria e emoção. Um aperto gostoso no coração lhe tornava o peito em brasa. Era impossível conter esse turbilhão de sensações toda vez que se encontrava com ele. E a cada novo encontro, ao invés de diminuírem, essas sensações só aumentavam. Era só reencontrá-lo que seus olhos brilhavam cintilantes como estrelas cadentes que cruzam o céu lilás da Capadócia. Percebendo que Tirá parecia constrangida com aquele momento de silêncio e troca de olhares e sorrisos, Jorge buscou iniciar a conversa com o intuito de transmitir serenidade para ela. Olá, Tirá. Olá, Rodrigo. Como vocês estão? Estão sendo bem tratados em minha residência? Sim, meu senhor. Mais do que bem tratados, estamos nos sentindo muito especiais. Ah, e gostaria de agradecer-lhe pelas roupas novas que a senhora Lia comprou para mim. Lindos vestidos, blusas, saias e tudo mais. Então estou feliz, pois meu pedido foi atendido. Solicitei a Lia e demais empregados que fizessem de tudo para que vocês se sentissem especiais. Que bom. Desculpe-me apenas minha cara meio amassada. Não dormi bem esta noite. Mas o que houve, Tirá? O que você teve esta noite?
Alguma coisa incomoda? Algo em que possa ajudar? Não, senhor, nada que justifique lhe preocupar. Não se preocupe, senhor Jorge. Tirá demore um pouco mais para se adaptar aos novos lugares, com seus novos hábitos e costumes. Já ela estará bem melhor, contemporizou Rodrigo. Quaisquer problemas que vocês tiverem, por favor, não pensem duas vezes. Procurem por Lia ou pelo Marques, pois eles estão orientados a ajudar vocês em tudo. Nastuque, Deula. Quero dizer, obrigado, senhor. Se precisarmos de alguma coisa, procuraremos a ajuda deles, pode deixar. Isso que você falou é em que língua? Algum dialeto cigano? Sim, é em romano e poxa, a língua cigana que falávamos na tribo e ainda conversamos entre nós, disse Tirá, apontando para Rodrigo. Pois bem, muito bonita. Depois quero aprender mais palavras. E você, meu querido jovem Rodrigo, está gostando de sua nova vida? Sim, Jorge, apesar de estar muito triste com o ocorrido com meu pai, sinto-me confortado com as tarefas que você me deu. Distraem-me de certo modo, me aproximam de meu pai, já que os cavalos e o trato com os animais sempre foram um forte elo emocional entre nós. Fico muito feliz que estejas assim. Pois bem, aproveitemos o café. Assim que terminarmos o desjejum, queria pedir-lhe que apronte meu cavalo, pois vou dar uma volta pela propriedade. Faz tempo que não converso com Jortan, disse Jorge sorrindo, confessando que tinha em seu cavalo um grande amigo confidente. Pode deixar, senhor. Já alimentei os cavalos hoje cedo e escovei as crinas. Sempre tive por hábito acordar logo que o dia se inicia para conversar com os animais. Mas, como assim? Conte-me. Você conversa com os animais? Sim, gosto de conversar com eles. Os animais têm uma linguagem própria, você sabia? Disse Rodrigo, sorrindo. Jura? Mas como assim? Não sei explicar ao certo. Sei dizer que consigo entendê-los por meio de seus gestos, seus olhares, seus movimentos, cada detalhe de seu caminhar e o jeito que se comportam. Tudo isso já é tão natural para mim, que sinceramente parece que os ouço me dizendo as coisas. Nossa! Impressionante tudo isso que estás a me falar. Espero que estejas bem feliz fazendo o que gostas. Um dia, quem sabe, você me ensina ao menos um pouco disso tudo que você sabe para que eu possa compreender melhor meus animais. Sim, estou muito feliz com minha missão junto aos animais, senhor. Bom, estou satisfeito. Não gosto de perder muito tempo. Mas, obrigado, estava tudo maravilhoso. Agora, estou indo preparar seu cavalo para estar tudo certinho quando o senhor quiser partir. Obrigado, meu jovem Rodrigo. Rodrigo deixou sorridente a sala de café e partiu em direção à cocheira para selar e aprontar Jortan, o cavalo de Jorge. Tirá ficou automaticamente vermelha de vergonha pelo simples fato de permanecer na sala de café sozinha com Jorge. Ele, logicamente, percebeu a timidez de Tirá e a convidou para caminhar nos jardins de seu castelo. Venha, Tirá, quero lhe mostrar uma coisa. Sim, senhor. Mas antes posso te pedir um favor? Claro, senhor. Com um leve sorriso nos lábios, Jorge advertiu com carinho. Não me chame mais de senhor, pedido que foi seguido de uma sequência de gargalhadas de Tirá e Jorge. Tirá, depois de se recompor, disse sorridente. Perdoe-me, Jorge, tinha esquecido seu pedido. Os dois seguiram a caminhar na estrada decorada com pedras que cortava os enormes jardins do castelo.
Jorge mostrou a Tira as flores e árvores plantadas ainda como mudas por ele e por sua mãe. De repente uma grande tristeza invadiu o peito de Jorge. Tira percebeu o momento sensível e, para suavizar e distrair Jorge, começou a falar sobre as curiosidades da vida cigana. Contou-lhe histórias de suas viagens, descobertas, perigos e andanças. Falou dos amigos que tiveram que partir para outros territórios ou para outros mundos e planos. Com muito carisma e alegria, conseguiu arrancar diversos sorrisos de Jorge, deixando-o mais feliz. Ao final, ainda lembrou-se de comentar com ele os ensinamentos de seu pai, Rui, a respeito da morte. Contou-lhe da existência da vida eterna e que ninguém morria. Apenas muda-se de lugar, conforme a evolução. Jorge observou que o dia estava especialmente bonito. Havia muitos pássaros cantando de forma exuberante por entre as frondosas árvores que embelezavam sua propriedade. Os laços entre Jorge e Tira se estreitaram nessa manhã agradável que passaram juntos. Por mais precipitado ou estranho que isso poderia parecer, Jorge não conseguia conter a sensação de que diante de si naquela manhã estava a mulher que ele sempre desejou para viver ao seu lado. A cada olhar, a cada ajeitada nos cabelos, a cada sorriso, crescia em seu coração um sentimento de reencontro e amor sincero. Era como se ele e Tira já estivessem juntos havia muito tempo, mas só agora ele a teria encontrado. Foi então que Jorge não se conteve. Tira, desculpe-me, sinceramente seu parecer inoportuno ou precipitado, mas não consigo deixar de sentir algo muito forte em meu coração toda vez que te vejo. Não sei por que estou ansioso de te falar tudo isso. Sinto como se não tivéssemos muito tempo, e que ele não será nosso aliado. A verdade é que sinto em meu peito uma enorme paixão ardendo que vibra intensamente a cada vez que olho em seus olhos. A cada momento em que testemunho seu jeito forte e inocente de ser. Cada vez que escuto suas doces palavras que sempre me encantam. Gostaria muito de tê-la como minha esposa. Os lábios de Tira tremiam de nervosismo. Buscou abaixar a cabeça para esconder o rosto em um recurso de extrema timidez típica de uma doce menina cigana. Buscou forças não se sabe muito bem de onde para conseguir falar exatamente o que sentia para Jorge. Jorge, não sei como falar isso, mas sinto exatamente o mesmo em meu peito. Tudo, da forma como você descreveu tão bem. Desde o primeiro dia em que te vi sinto que algo está se tornando mais profundo em meu coração. Seus gestos, suas palavras, seu olhar, até seu cheiro, tudo me encanta e me transfere a um mundo de amor e de sonhos. Envergonhada, Tira abaixou sua cabeça depois de conseguir falar ainda que com a voz trêmula. Jorge, de frente para ela, pegou suas mãos frias de tanto nervosismo e as segurou com muito carinho, buscando-lhe transmitir segurança e acalmá-la. Acariciou seu rosto moreno. Foi quando os olhos se encontraram e a paixão eclodiu em um singelo e caloroso beijo. Trêmulos como crianças, os dois se abraçaram longamente e sentiram seus corações acelerarem em um ritmo incontrolável. Tira sentiu em seu peito uma felicidade profunda que a transportou para sua infância. Subitamente se afastou do corpo de Jorge e colocou-se a correr pelos jardins do castelo. Jorge se assustou com a reação de Tira e levou um tempo até que caísse em si e começasse a correr atrás de sua amada. De repente eram duas crianças felizes, correndo e rindo muito, encantadas pelo encontro de um amor eterno. Depois de algum tempo juntos a namorar nos jardins, Jorge falou com Tira que precisava falar com Rodrigo imediatamente sobre a paixão dos dois. Queria logo informá-lo do compromisso, evitando mal-entendidos ou disse-me-disse. Tira inicialmente se mostrou bem receosa com a ideia, mas logo concordou e até admirou Jorge pela sua atitude. Jorge despede-se de sua amada e vai à procura de Rodrigo.
Marques, sabe onde o jovem Rodrigo se encontra? Senhor, a última vez que o vi estava preparando o seu cavalo lá na cocheira. Obrigado, Marques. Caminhando rapidamente, Jorge seguiu rumo à cocheira ao encontro de Rodrigo para conversar com ele o mais rápido possível. Rodrigo, preciso falar-te urgente. Oi, senhor Jorge, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Jortan já está preparado para a sua partida. Obrigado, Rodrigo. Mas preciso conversar com você. E não seria sobre Jortan. Embora seja um assunto extremamente delicado e profundo, vou optar por ir direto ao ponto, pois tenho a certeza plena do que vou lhe dizer. Eu e sua irmã Tirá somos almas gêmeas. Nós vamos nos casar. Gostaria de pedir o seu consentimento. Rodrigo não sabia se sorria ou se contornava a cara de assustado. Embora já tivesse percebido o encanto que surgia entre os dois quando estavam juntos, uma decisão desta magnitude não deixa de causar um furor, um susto, um momento de reflexão. Mas, sem titubear e sem conseguir mais esconder sua alegria, Rodrigo abraça Jorge com emoção. Jorge, consentir a felicidade de minha irmã é uma emoção indescritível. Sinto, desde o primeiro momento, que vocês nasceram um para o outro. Algo me diz, ou alguém parece me sussurrar que vocês são almas que precisavam se encontrar. Ou se reencontrar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como assim, Rodrigo? Desde a primeira vez que Tirá olhou para você, transformou-se na mulher mais feliz do mundo. Seus gestos, suas palavras e seu encanto denunciavam que algo muito forte estava ocorrendo entre vocês. Tirá é um espírito muito abençoado. Meu pai sempre nos contava que, pouco antes de ela nascer, recebeu a visita de anjos dentro de um sonho intenso do qual acordou encharcado de suor. Os anjos disseram que Tirá era um espírito de muita luz que viria em uma missão de paz e redenção. Enfim, sem delongas, o que sei é que minha irmã está encantada pela vossa pessoa desde o primeiro momento que lhe viu. E se este encontro de almas proporcionará uma felicidade imensa para minha irmã amada, que eu tenho a certeza que ocorrerá, eu assino embaixo do que vocês decidirem. Você não imagina como suas palavras me alegram. Mas você sabia disso o tempo todo e não me disse nada. Eu sou um tolo mesmo. Jorge, já estamos aqui há algum tempo. Você tem sido um amigo incomparável. Uma pessoa tenra e gentil. E, principalmente, uma cristão genuíno e verdadeiro. Ensinou-nos a seguir ainda mais fortemente o espírito modelo de Jesus e a amar a Deus sobre todas as coisas. Isso para nós, que somos ciganos, não foi uma tarefa muito difícil. Meu pai sempre nos falou da vida eterna, e você plantou em nossos corações a certeza deste Deus maravilhoso que muito nos ama e nos quer. Não acreditamos no acaso. Sabemos, lá no fundo, que nossas histórias tinham que se cruzar. Vá em frente e sejam muito felizes juntos. O que estiver ao meu alcance para ajudá-los nisso, o farei. Que alegria imensa! Que furor em meu peito! Obrigado, meu amado Rodrigo. Vou agora mesmo mandar preparar uma festa para celebrarmos nossa união junto aos amigos e familiares. Faça isso. E conte comigo para a sua felicidade. Obrigado, amigo. Agora vou falar com Alia e Marques para providenciar os preparativos. Desejo que seja uma linda festa. Mantenha Jortan selado, pois vou convidar sua irmã para juntar-se a mim na volta pela propriedade. Ela vai adorar. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário,
E compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Amor de vidas. A festa de casamento de Jorge Tirá dura 3 dias e 3 noites, como manda a tradição cigana. Foram dias intensos de alegria, festejo e cumplicidade. Todos se divertiram muito e desejaram ao conde Jorge da Capadócia muitas felicidades. Amigos e familiares distantes, vindos das mais diferentes regiões da Capadócia, vieram para a comemoração do casamento de um dos homens mais almejados de toda a corte que estava se casando com uma cigana. Todos respeitaram sua decisão sem questionamentos.